Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Podgrau, que é o podcast aqui do nosso Colégio Integral, que você já conhece, já sabe. Hoje a gente tá com uma pauta muito contextualizada. É mês de agosto, mês começando, e para completar a programação do nosso colégio neste mês, a gente preparou um episódio especial, específico para falar sobre paternidade. Algo que a gente aborda diariamente aqui no nosso colégio, com tantos projetos, tantos eventos, mas que a gente queria trazer hoje de forma mais intimista, batendo um papo com alguns papais muito queridos aqui do nosso colégio, que vocês vão conhecer agora comigo. Mas antes, quero lembrar você de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva aqui. E claro, pela setinha, você já compartilha esse episódio também com toda a família, com todo mundo, para poder bater esse papo com a gente, até porque eu não estou sozinha, não é mesmo? Exatamente. Sejam bem-vindos, eu estou aqui com 3 pais da nossa comunidade integral. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente estava batendo um papo aqui em off, já para a gente poder se conhecer um pouco melhor, conhecer as histórias. Estou muito feliz. Vou deixar que eles se apresentem, tá? Mas já digo de cara que esses são os papais que vão bater papo pra gente. Tem um outro pai também que está aqui no bastidor, que vai vir daqui a pouco, tá? Então a gente tem 4 pais. Eu estou aqui na representatividade feminina, única mãe, para poder bater um papo com esses pais. Sejam bem-vindos. Vou pedir que vocês se apresentem, por favor. Vou fazer assim, ó, da minha direita para a esquerda, para que vocês conheçam todo mundo. Quem é você? Quem são seus filhos? E quem é seu pai? Muito importante, falando isso é bem em importante. paternidade, né? Olá, Carol. Um prazer estar aqui nesse podcast tão divertido, tão importante, que é discutir um tema da relevância, que é o tema da paternidade. Meu nome é Igor Gavaza. Eu sou Primeiro, eu sou filho do Integral. Fui estudante de lá, com muito orgulho. Importante. E o Integral está no meu DNA. Tanto assim que os meus filhos hoje estudam lá. Eu sou pai dos gêmeos Gael e Arthur. Eles estudam no G2. Na turma do G2. Miudinhos, mas com muito potencial aí. E também sou filho de um grande mestre, não só da educação, da história da Bahia, mas mestre da vida, o grande professor Hamilton Gramacho. E tenho muito orgulho de dizer isso. Pausa dramática. Hamilton, um beijo. Ele, inclusive, vai ficar com muito ciúme que você tá aqui, porque ele já disse que quer participar do Podgrau, viu, equipe? Pronto. Coloca Hamilton Gramacho na pauta e aí ele vai reclamar comigo, porque ele não veio ainda e você já veio. Agora você tá na obrigação de convidar. Tudo bem, mas ele é pai, ele vai entender. Ele vai se emocionar. Eu espero que representá-lo bem aqui. Ele vai se emocionar, perfeito. Gente, Hamilton, professor de Química do Colégio Integral durante anos. Eu não vou nem dizer quantos anos, porque eu vou arriscar errado aqui. Ele tem mais de 30 anos na educação. No Integral, certamente uns 20, com certeza, né? Mais, viu? Eu acho que mais que 20, assim, Depois né? a gente corrige isso. Deve ser por aí, mas assim, muito querido por todos nós, né? Hamilton, inclusive, faz muita falta no nosso dia a dia, divertidíssimo com as histórias e crônicas dele, do Vitória, né? Mas que bom. Então você tá aqui como filho e como pai. Exatamente, né? Com muito orgulho. Seja bem-vindo, viu, Obrigado, Igor? obrigado, E você? Carol. É um grande prazer estar aqui. Obrigada. Receber esse convite da Natália e assim está sendo um prazer gigantesco. Eu sou o Birajara Messias, sou pai de Maria Fernanda Maciel Messias e de João Marcelo Maciel Messias, ex-alunos, hoje universitários. E assim, é uma experiência gigantesca, porque ser pai de ex-alunos, ser pai hoje de adultos, minha filha tem 20, meu filho faz 19 no final do ano. Como é isso, inclusive? Porque você já falou assim de adulto, eu fiz, como é isso? Minha filha é adolescente, o dele é pequenininho. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre o que é ser pai de adulto. Acho que é o único pai de adulto aqui, né? Sou pai de adolescente. De adolescente também. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa pauta, que agora eu fiquei curiosa, tá? Não, é desafiador. Imagino. Ele desafia a gente todos os dias. Mas eu acho o seguinte, que quando a gente trabalha a base, tudo fica mais fácil. Perfeito. E o processo é simples. O frio na barriga sempre vem, de fato. A gente sempre tem medo em todas de as fases, coisas, né, pai? Em todas as fases. Mas essa transição da fase infantil para a adolescência não é tão difícil
para mim, como foi para a fase adulta. Porque é quando a gente abre a porta para eles saírem. E a ideia é exatamente isso. É abrir a porta para que eles saiam, definitivamente. Aproveitando esse ensejo, onde estão esses seus filhos que são nossos ex-alunos? Inclusive, um beijo para Maria Fernanda e para João Marcelo. Exatamente. Celo está morando em São Carlos fazendo matemática, que ele escreveu na pedra que iria fazer matemática desde do início do ensino médio. Escreveu na pedra. Escreveu na pedra. Sim, perfeito. Exatamente. Fernanda está fazendo veterinária. Os dois apaixonados pelo que fazem. Isso é muito bom. É outro grande desafio nosso, porque a gente precisa alinhar essas coisas, porque a gente, quando fez faculdade na nossa época, a gente sempre linkava muito trabalho, muito ganhar dinheiro, e a gente precisa linkar para os nossos filhos. Estudar é uma obrigação, sim, mas precisa ser um prazer. Porque você, quando se forma, você, quando faz aquilo que você ama, fica tudo mais simples. E faz melhor, né, E faz pai? melhor. Com certeza. Assim, a minha filha hoje se surpreende. Ela fala para mim e fica... A cada disciplina que ela pega, agora mesmo vai começar um novo ciclo, um novo semestre. Ela, meu pai, estou com disciplinas bacanas que eu vou pegar e tal. E João Marcelo também. E assim, João Marcelo é diferente, porque João Marcelo está morando sozinho. É uma outra experiência. Então, assim... Tá um mocinho, né? Que orgulho do Então, Colégio assim, ou ele Integral. faz... Ou ele, assim, eu fiquei brincando com ele. Olha, você tem duas opções para você comer macarrão. Ou você faz miojo e come um péssimo macarrão, ou você aprende a fazer um bom macarrão. E ele decidiu que iria comer um bom macarrão e aprender a fazer um bom macarrão. Perfeito. E assim segue. Tá um mocinho. Eu A só não vi o seu terceira é primeiro ele fazer nome. um pix. O Birajara o próximo. o E- Pix, o Birajara Messias. O Birajara Messias. Messias. Seja muito bem-vindo, Obrigado, tá? E você? Bom dia, pessoal. Seja Muito bem-vindo. feliz de estar aqui por esse convite aqui do pessoal do Integral. Me chamo Igor Oliveira, sou pai da Maria Clara, do 2º ano. Sim. Né? É Igor e Igor. Que coincidência, né? São 2 Igors. 2 Igors. Tive também o pequenininho também que estudou um tempo lá, que foi o João Francisco, mas teve que sair. E é isso, tô muito feliz, gosto muito do colégio. Já estou nessa vivência do colégio já há muito tempo, antes da Maria Clara nascer, porque tenho parentescos, né? Tenho parentescos com o pessoal do colégio. E é isso. Sou formado em Direito, mas atualmente estou na parte comercial. Né? Minha família é toda de empresários. E tenho um adolescente em casa. Um adolescente em casa. É isso. É engraçado, né? Eu tenho um adolescente em casa. Minha filha também é 2º ano do ensino médio, né? E aí, quando a gente fala tem um adolescente em casa, a gente se olha assim com um olhar de compaixão, né? Diz assim, eu tenho uma adolescente em casa. Do mesmo modo que eu imagino que quando eu tenho um filho pequeno, a gente faz, eu tenho uma criança em casa. Isso. E agora eu tenho filhos adultos, né? Isso, exatamente. E aí eu vou aproveitar esse ensejo, já que a gente falou dessas fases da vida, né? Primeiro agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, né? No tempo de vocês. Imagino que todos têm uma rotina muito corrida, né? Mas quando a gente fala dessas fases, e aí aproveito para pensar um pouco também diante da vida de vocês, né? Ele falou que é empresário, vocês também podem colocar como é a participação profissional de vocês. Como é que vocês veem esse processo de formação dos filhos de vocês ao decorrer das fases? Eu já passei pela infância, você também. A gente sabe que na infância a gente tem uma fase de descobertas, né? Então a gente está no processo inicial de aprendizagem, alfabetização e etc. Quando a gente já vai encaminhando ali para essa pré-adolescência e adolescência, os aprendizados são outros, né? Eu brinco sempre com os meus amigos de colégio que estão com os filhos menores. Eu tive minha filha muito mais precocemente, né? Então, meus amigos hoje têm filhos pequenos. E aí todo mundo, ai, amiga, você tem que ter outro filho. Você tem que ter outro filho. Na adolescência a gente conversa. Exatamente isso. Porque a sensação que eu tenho, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, porque a minha visão, obviamente, é materna, né? E eu acho que vocês vão ter outro olhar enquanto pais, né? E a gente vai falar sobre essa importância da paternidade. É que na infância o nosso cuidado, o nosso trabalho é físico. É psicológico também, mas é sobretudo físico. A privação de sono, e tem que ir no banheiro, e tem que dar banho, e corre para cá, e corre para cá. Quando chega na adolescência, a gente já não tem esse trabalho físico, né? Os meninos já tomam banho, já lavam o cabelo, já escovam o dente, já fazem... Mas o trabalho
psicológico, emocional, dessa coisa dos valores, do mundo, da influência. Então, eu queria que vocês falassem, como pais, né, como é para vocês assim, essa experiência da formação? O que vocês percebem enquanto pais, a importância da participação de vocês nesses processos, os cansaços, as dores, as delícias? Contem um pouquinho para mim, qual é a dor e a delícia de ser pai na vida de vocês? Vou fazer a rodada de novo, tá? Porque a gente segue a ordem assim, depois a gente vai conversando. Diga aí, Igor. Olha, eu acredito que, bom, eu tenho 40 anos, eu fui pai com uma idade, digamos assim, hoje é comum, não é? Mas ainda assim avançada, se comparado, por exemplo, a você que foi mãe mais cedo. E, de fato, existe uma questão física envolvida, né? Ainda mais sendo pai de gêmeos. Então, você precisa dispor de uma energia... Detalhe importante, né? Muito. Dispor de uma energia muito grande para que você consiga, ao longo do processo pedagógico, educar os seus filhos, né? E aí vai exigir de você a questão física, né? O atributo físico, ter os dois para segurar no colo, correr atrás de um, correr atrás do outro, colocar o outro para tomar banho enquanto um está comendo. Mas eu diria, Carol, que, pelo menos ao meu ver, o meu grande desafio não é o desafio físico, é o desafio emocional. Emocional. Tanto para o pai, a mãe, quanto para os filhos, né? Porque quando nasce um filho, nasce um pai também, nasce uma mãe também. Eu não sabia o que era ser pai. Claro que eu tinha grandes referências, o meu pai é uma grande referência para mim, já disse isso aqui. Eu tinha uma outra referência de meu irmão também, que foi pai um pouco antes de mim, mas eu não tinha vivido a experiência, né? E depois que eu passei a ser pai, eu descobri que esse era o grande desafio da minha vida. Então, hoje, eu olho os meus filhos diante de um cenário... que eu acredito ser um cenário complicado em termos de avanços sociais, contextos globais, a gente até brincou com isso, questões geopolíticas, né? Violência, redes sociais, que é uma ferramenta extremamente importante, e é graças a ela que, inclusive, a gente também está aqui, mas que a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que é um desafio muito grande, porque você tem que ter uma base para aprender a nortear seus filhos. Sim, perfeito. Os meus ainda estão pequenininhos, então eu estou moldando eles dentro de uma possibilidade de garantir a eles valores que eu trago, né, na minha bagagem emocional, que aprendi com a minha família, mas também tendo o cuidado de fazer com que eles trilhem o próprio caminho e respeitando suas personalidades. Tem independência, né? Adquiram isso. Tenham independência e autonomia. Por exemplo, eu tenho 2 filhos gêmeos, um mais velho que o outro, 2 minutos, mas são absolutamente diferentes. Isso é muito curioso, né? E a gente garante a eles o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma dedicação. No entanto, são diferentes, né? São seres completamente diferentes. Pois isso é bom. Isso é bom, né? Porque acabam um complementando o outro, né? Gael é um pouco mais... Ele desafia mais, ele sente a necessidade de buscar independência, autonomia, quer fazer tudo sozinho, ele discute mais, eu discuto com ele também, né? E aí a gente vai aprendendo junto. O Arthur não, o Arthur já é mais comedido, ele tá lá mais no mundo infantil dele. E assim a gente vai aprendendo a lidar com os dois, ainda que sejam filhos de um mesmo casal, com o mesmo propósito, com os mesmos valores. Então, assim, eu diria que o desafio é físico, fato concreto, ainda mais quando você pensa em 2 pais, o pai e a mãe com 40 anos, mas, sobretudo, emocional, de conseguir trabalhar o aspecto psicológico para formar seres humanos capazes de interagir com o mundo e garantir uma sociedade melhor, mais equânime, igualitária, né? E aí vai. Interessantíssimo. Ainda mais diante dos desafios agora, porque é uma coisa que eu pensando aqui enquanto você falava, né? Eu falei do aspecto físico porque para mim é muito marcante essa coisa do cansaço emocional. Mas eu não vivi a adolescência da minha filha, por exemplo, na era que você vive. Que na adolescência dela existia celular. Tem quantos anos? 16. É igual a minha. Tinha celular, mas não... Eu, por exemplo, eu não tinha preocupação que
um pai de uma criança tem hoje em relação ao celular. Porque o celular era uma coisa de adulto, criança nem tocava. Não existia essa coisa de você dar celular para criança. Hoje é uma coisa que se questiona, se discute, se dá, não se dá, se tem que ter. Que não dá. Então, tipo, o tipo de influência era diferente, o mundo que ela tinha acesso era diferente. Então, com certeza, essa coisa também do avanço tecnológico traz uma demanda emocional e de fiscalização e riscos que eu não vivi e que você provavelmente não viveu assim, na infância, né? Mas também, assim, muitas brincadeiras que a gente fazia quando era mais novo, quando não tinha celular, hoje não existe, né? não existe mais, né? Que foram perdidas. É verdade. Eu até tava brincando, eu brinquei até com meu filho esse dia lá que a gente estava na casa de praia. Aí eu brinquei assim, pô, o cote quebrou, porque ninguém hoje mais, o guri hoje não quebra mais uma perna, não torce mais um dedo. O pessoal tá desempregado no cote. Ninguém mais dá um ponto na testa, não tem mais criança no cote. Não tem mais no cote, né? Só tem um cote, mas fazer cirurgia lá na Canela, né? O cote daqui quebrou, porque ninguém vai mais. Eu acho que eu era um paciente assíduo do cote. Sim. Eu, bicicleta, todo dia me ralava, quebrava, todo dia torcia uma mão, torcia um pé, dava um ponto. Hoje não existe mais isso. Hoje a galera quer ficar o dia todo no celular. Verdade. E as crianças hoje parece que cada vez mais nova aprendem a mexer no celular, aprendem a jogar. Meu filho mesmo joga jogo online com vários coleguinhas, sei lá, 8, 9 anos. Começou bem cedo. Né? É um processo desafiador. Essa muito tecnologia, desafiador. ela traz para a gente alguns exercícios importantes. Assim, eu particularmente, eu acho que os meus filhos são os meus melhores projetos. A gente cresce pensando no que fazer no futuro, o que estudar, onde trabalhar. E a gente descobre, quando a gente passa a ser pai, que os nossos filhos são os nossos melhores projetos. Porque quando a gente passa pelas fases, a gente vai sentindo cada momento, cada situação. Eu tenho uma história interessante porque eu sou divorciado. Então, quando eu divorciei da mãe das crianças, eles eram crianças. Então, eu sinto e eu valorizo muito isso, esse processo da responsabilidade in loco, de estar no colo da mãe deles. Isso é muito importante, eu valorizo muito isso. Então, assim, eu acho que o desafio do pai, nesse momento, é estar presente ao lado do filho, mas ele entender que vai ter momentos que ele vai ter um amigo, vai ter momentos que ele vai ter um tutor, e vai ter momentos que ele vai ter um orientador. Porque quando a gente se permite descer essa régua, tudo fica mais simples. Quando você decide ser apenas orientador, ele vai buscar amizade em outras pessoas. Quando você decide ser os três, aí ele vai se sentir acolhido. Completo, né? O que é que eu vejo hoje? Quando a gente tem uma base, que você vai sentir muito isso, que seus filhos são pequenos, eu peguei essa base dos meus pais. Qual foi a minha referência de filho? Sim. De ter pais presentes, de ter pais que dividem muito bem as tarefas, isso é muito importante. Você está aqui, você está aqui. A sua caixa é essa e a sua caixa é essa. Isso é fundamental. Quando você define muito bem que se você disse que é sim, vai ser sim. Não tem que me procurar para saber se, meu pai, você pode fazer. Não. Mesmo discurso, né? Entende? A gente fica na mesma régua. Isso é outro desafio importantíssimo. Então, as coisas funcionam. É só a gente trazer a nossa referência de casa. Então, a minha referência, quem foi? Foram os meus pais. E foram as minhas irmãs. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o que eu recebi lá e trouxe para cá. Agora, tudo é o peso da sua mão. E como você enxerga os seus filhos. A grande questão que eu acho como pai é o seguinte. Nossos filhos, eles não são peças. Eles são indivíduos. A gente tem a falsa ideia, inclusive a gente fala isso porque até hoje eu chamo eles de crianças, as crianças, os adultos. As crianças, porque eles sempre são as crianças. Sim. Só que essas crianças, elas crescem a cada segundo. Então, os seus pequenos hoje não serão os mesmos daqui a um ano. Os seus filhotes hoje não são os mesmos, não serão os mesmos. A questão é como eu vou administrar esses processos de evolução. Porque a minha ficha caiu quando, há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem do meu filho. E eu li a mensagem, Igor, e eu não imaginei que era ele que tinha escrito aquilo. Eu fiz, não é possível que o meu filho escreveu aquilo. E, de fato, foi ele. Aí a minha ficha caiu. Ele está crescendo. Eles estão crescendo.
Sobre a parte de tecnologia, ela é importante. Eu peguei essa fase de transição quando eles não tinham a tecnologia presente, o tablet, o celular, era mais Xuxa, Teletubbies e Companhia Limitada, mas que tinha um foco importante de você aprender. Só que o que é que acontece muitas vezes hoje, queridos? É que você pega a tecnologia e fala assim, vai lá e me deixa em paz. É verdade. Vai lá e me deixa descansar um pouco. E aí é o grande risco. É verdade. É quando a gente delega a função para uma tecnologia. E não fiscaliza e nem orienta. E não fiscaliza. Né? Tem um professor que me dizia o seguinte, o celular na mão de uma criança é exatamente a mesma coisa de você pegar essa criança e colocar na Paulista, sozinha, à noite. É a mesma coisa. Interessante analogia. Entendeu? Então, assim, o que é que eles estão fazendo? O que é que eles não estão fazendo? Qual é o tempo que você disponibiliza para os seus filhos para fazer nada? Qual é o tempo que você disponibiliza para sua filha para fazer nada com ela? Assistir um filme que você não sabe nem para onde vai. Então, na pandemia, o que é que eu fazia com a minha filha? Eu comecei a assistir uma série e a gente assistia por telefone. A gente conectava a televisão no mesmo à distância, time, à distância. Eu morava em Minas. Então, eu pegava o telefone celular, a gente fazia uma videochamada, ou às vezes uma chamada normal, e ligava a televisão no mesmo horário, assim, mesmo um minutinho, e assistimos vários episódios. Agora, tudo é uma questão, Igor, de você fazer, não de você delegar. E se organizar para. Interessante isso. É verdade. Porque você está falando de desafios que vieram com a distância, com um outro olhar sobre a tecnologia, né? Como algo que aproxima mesmo. Agora, desde que seja orientado, dialogado, negociado. Interessante isso. E seus filhos já são adultos, né? Enfim. Deixa eu aproveitar esse gancho para pensar agora na questão da tecnologia voltada ao nosso ambiente, né? O Igor. Assim, ó. Igor. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua paternidade com uma filha na adolescência, porque enquanto você falava, eu lembrava que seus filhos também são, principalmente o João Marcelo, bem gincanista, né? Demais. Ativo na escola, nas coisas, então dança, pula, dança, teatro, faz projeto. Exatamente. Muito bem. Os seus vão chegar lá daqui a pouco, viu? Não demora Outro muito projeto não. desafiador é o tal da Moon. Da Moon, sim, na simulação da ONU, Exatamente. na Tirava, Mini-Moon, a gente arrancava cabelo com pinça. Sim, eu já vi ele participando de muita coisa, assim. Eu tenho certeza que ele foi orientado a utilizar essa tecnologia de maneira assertiva, né? Porque, com certeza, a gente tem isso dentro, né? Tanto do nosso escopo pedagógico mesmo, enquanto orientação e, obviamente, com a sua fiscalização também. Mas conta um pouquinho dessa questão artística. Eu, inclusive, não mandei um beijo para Maria Clara. Um beijo, Maria. Eu mandei para todo mundo, eu não mandei para ela, vai ficar chateada comigo. A minha aluna, inclusive, de 2º ano. Mas me conta um pouquinho sobre como é que a gente dosa isso, como é que você, enquanto pai, vê isso. Só para vocês entenderem, Maria Clara também é extremamente gincanista, artista. Já participou de um podcast com a gente. Já. Se não me engano, foi um podcast que a gente falou sobre dança e arte. Ela foi entrevistada, ela participou com a gente, agora que eu lembrei. Foi. E ela, assim, é uma menina que tem muitas referências artísticas, ela participa, né, ela faz aula de balé, alguma coisa assim, faz né? balé, joga bola. Isso, faz tudo, né? Como é administrar essa rotina enquanto pai, assim, a fiscalização, o medo, a liberdade, e aí todo lado de cá também, sentindo o que você sente, porque eu também fico assim, né? Hoje a gente com tecnologia, com tudo, tira foto, posta vídeo, tá falando com uma pessoa de outro lugar, nossas preocupações são absurdas, né? Porque assim, a exposição e ao mesmo tempo não querer cercear, né? Não querer limitar, porque é alguém que vai se desenvolver na arte, que gosta disso. Como é que você lida? Como é o diálogo? Como é que você vê esses desafios, assim? Adolescência e tecnologia hoje, hein, pai? Me conta. Vamos lá. Maria Clara hoje ela está com 17 anos, ela fez 17 agora, né? Agora no finalzinho de julho. A gente vem soltando ela aos poucos, né? Eu tive uma criação muito solta, né? Então, e a minha esposa, ela, como era filha única, tinha uma vida mais presa, só tinha ela, tinha uma criação mais regrada, né? Então, a Maria Clara, de 14 anos, até 14 anos mais ou menos, 14, 15 anos, teve aquilo tudo travado. Eu soltava um pouco, a mãe... eu soltava, a mãe prendia, eu soltava, a mãe prendia.
Só que assim, eu deixei sempre ela ir descobrindo as coisas. Sim. E eu sempre fui assim, um pai muito amigo, né? Como já vivi muitas experiências, eu falava, ó, se você quiser conhecer alguma coisa algum dia, você vai conhecer comigo. Sim. Se você quiser conhecer outra coisa, Meu pai era muito assim também. Cara, eu sempre falei pra ela, ó, o que você pensar que você vai fazer, eu já pensei 10 vezes na sua frente. Porque eu já fiz coisas 10 vezes pior do que você vai fazer. Então, o que você vai fazer, faça comigo. Aí eu fui sempre falando isso para ela, falando, a gente foi conhecendo as coisas junto, eu apresentando para ela. Sempre fui muito amigo dos coleguinhas dela e sou muito ainda hoje. Eu sou até demais, que ela até me empolga assim, né? E a coisa só que, quando ela começou a fazer 16, aí que eu fiz agora 17, estou começando a soltar. E uma coisa, eu não gostava que ela andasse de Uber, ela está começando a andar de Uber agora, estou começando a soltar, porque conheço o mundo, vejo as coisas. E vai orientando, né, pai? Ficar atenta às questões, segurança, e tem que ir. Não Mais tem... festinhas, ela teve uma festinha dela agora, eu comecei a soltar ela mais, deixar ela fazer as coisas mais sozinha, entendeu? Agora, assim, não é fácil. Eu sei. Não é fácil. É desafiador. Muito É desafiador. muito desafiador, principalmente agora. E uma coisa que eu sempre digo para ela, assim, e percebo, o meio influencia muito. Sim. O meio influencia muito. Veja muito no quem são seus amigos que andam, quem são os pais de seus amigos, Isso é importante. porque o meio influencia muito, Sim. sabe? E por uma besteirinha assim, você acaba perdendo aquele filho do seu filho, perde o time do seu filho. Verdade. E aí, isso aí vai ser uma coisa muito grande lá na frente, né? E assim, Maria Clara hoje muito assim aberta comigo, muito tranquila. Agora assim, assim, por parecer muito comigo, muito esportista, muito... A natureza. A natureza às vezes A choca. competição. Choca. Ela já foi até mais competitiva. Hoje ela está mais querendo se livrar, né? Ela vai viajar agora. Nossos filhos, eles desafiam a gente todos os dias. O tempo inteiro, né? E eu acho interessante, você falou assim, meu Deus, parecia que tava vendo meu pai falando, assim, falando de mim. Acho que se meu pai fosse me descrever exatamente, se a natureza é igual, fui soltando, etc. Isso é muito legal quando você traz essa visão amiga, né, que você tem. Porque eu lembro que você falou sobre isso, né? Que a gente tem que cumprir esses papéis. E agora falando até como professora, todo pai é um educador, em essência. E quando não é, o filho vai sofrer, vai ter lacunas. Porque, obviamente, a gente está aqui tendo o privilégio de falar com 3 pais, que são pais presentes, participativos. Dá para ver pela forma que vocês falam dos seus filhos, né? A forma que vocês são apaixonados por eles e se dedicam a essa função e falam com muito amor. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não é uma realidade em todas as famílias, né? Então, acho até importante a gente destacar isso, já que a gente está falando de paternidade e no mês dos pais, né? Infelizmente, a gente vive uma realidade de muitos pais irresponsáveis, pais que são ausentes, pais que deixam a desejar em muitas dessas etapas. Então, quando eu falo da educação em si, né? Então, do processo educativo do pai como educador, é que quando ele não é em essência, ele se torna quando descobre a paternidade, né? Ou vai aprendendo aos poucos, né? A gente entender também que a gente vai falhar como pai, como é natural. mãe, que a gente está tentando acertar o tempo inteiro, né? Mas a gente vai errar, não tem jeito. E uma coisa que eu achei muito interessante, que é muito comum ao discurso de vocês 3, é o quanto vocês têm como referência também a educação que lá tiveram, atrás, né? a referência. Igor fala de Hamilton, você fala da referência dos seus pais, das suas irmãs, do seu pai e das suas irmãs, você fala da relação que você teve também, né, da sua criação. Recentemente eu ouço muito podcast, né? Curiosamente, estamos num podcast e eu ouço muito podcast. Gosto muito de podcasts relacionados à psicologia, etc. Até porque hoje eu trabalho muito com educação inclusiva. Tem muito conteúdo bom. É muito bom, né? E aí eu ouvi uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar, que é o quanto a gente passa para os nossos filhos. Bem Elis Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Isso. Só que quando a gente é filho, e aí falo disso porque nossos alunos assistem também e ouvem esse podcast, a gente não tem dimensão disso. A gente sempre, não, porque quando eu for pai, eu vou fazer tudo diferente, né? Tipo assim, não, porque se eu fosse... Nossa, vocês também passaram por esse processo na enquanto verdade, pais? a gente tem uma falsa ideia de controle das coisas. Nossa, total. Passa ainda, né? A gente tem uma falsa ideia do controle a gente tem uma falsa ideia do controle do tempo. A gente tem uma falsa ideia do controle das coisas e isso é uma grande armadilha para a gente. Assim, uma atenção especial que eu sempre tenho, acho que é importante, é não projetar para os filhos aquilo que a gente queria. Sim.
Ter esse Entendeu? cuidado, né? Então, São assim, vidas diferentes, exato. histórias diferentes. E, né? e aí eu volto de novo para o mesmo assunto. São indivíduos diferentes que crescem a cada dia. Entende? Então, assim, esse processo de educação ele é muito dinâmico. Primeiro que, quando eu sei dividir as caixinhas, as pessoas confundem muitas vezes o processo da educação da escola. A escola, ela não educa o filho. Quem educa os filhos são os pais. A escola dá as ferramentas, junto com os professores, para o desenvolvimento acadêmico do aluno. O ambiente do colégio é um ambiente, é uma sociedade em miniatura, onde ele vai ter muitas experiências ali dentro. Só que eu não posso transferir uma responsabilidade para você. Não, tô amando ouvir, por favor. Esse corte aqui, viu? Entendeu? Esse corte aqui, Não é? equipe. Eu não posso transferir Isso é muito importante. a responsabilidade da educação dos meus filhos, Igor, para o professor da sala de aula. Essa demanda é minha e da mãe. Entendeu? Então, a educação é dos pais. O filho na escola é o reflexo dos pais em casa. Então, se eu tenho um filho, se eu tenho um aluno, se o colégio tem um aluno que está passando por alguns processos no colégio, quem tem que ser acompanhado são os pais. Porque o filho é o fruto de dentro de casa. Eu não posso colocar um peso de uma responsabilidade numa criança. Perfeito. Eu tenho que trabalhar com os pais. Então, é por isso que o processo da educação ele é tão importante. E a gente precisa entender que nós aprendemos todos os dias. Todos os dias você aprende uma coisa. Então, você que tem filhos pequenos, Igor, você daqui a 10 anos, espero que você se lembre, que a sua percepção de vida com seus pequenos, quando eles fizerem 10 anos, vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, eu digo, e pelo meu pai. Então, meu pai trabalhava muito, meu pai viajava muito, meu pai falava pouco, mas ele era uma grande referência para mim, porque ele dava exemplo. A minha mãe sempre foi a fêmea alfa, porque a minha mãe resolvia as coisas todas. O operacional era a minha mãe. Sim. Meu pai falava muito pouco, mas meu pai tinha a presença dele. Fazia muito diferente. Exatamente isso. Então, a gente precisa interessante levar isso né? para frente. E aproveitando que você já falei dessa questão do quanto a gente acha que vai fazer tudo muito diferente. A gente tem muito dos nossos pais, né? Acho que, querendo ou não querendo, a gente vai passar isso para a geração futura. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tenta melhorar alguma coisa, né? Algum aspecto, assim. Eu não diria nem corrigir. Às vezes corrigir, porque a gente tem nessas relações algum trauma, alguma questão, ou quando há algum exagero. Mas quando não há algum exagero, ainda que tenha sido muito bom, a gente tenta fazer ainda melhor, né? A gente está sempre ali tentando acertar e tentar passar isso para os nossos filhos. Mas o que eu percebo sempre é que quando a gente se torna pai, que a gente se torna mãe, a gente começa a entender determinados comportamentos dos nossos pais. E isso é um processo interessante, porque a gente também, nesse entendimento nosso, a gente entende também comportamentos dos nossos filhos. Porque a gente, enquanto filho, a gente também não compreendia muitas coisas que nossos pais falavam, né? A gente queria... Não, 90% das coisas. Não faz, só faz depois, né? Então, isso é bem interessante. E aproveitando que você falou de escola, e aí vou trazer para Igor, porque está com essa fase inicial, né? Sem dúvida, a escola é a continuidade disso que a gente tem que ter em casa, né? A primeira é a educação, com certeza, é a educação doméstica, é a educação paterna e materna. E essa segunda educação, a gente vem com um processo continuado na escola. Seus filhos estão no Kids, né? E a gente gosta muito de falar do Kids aqui, porque assim, é um momento de acolhimento. Daqui a pouco a gente vai conversar com outro papai que tem filhos no Kids também. Mas como é que está sendo a sua experiência enquanto pai? Como é que você vê essa educação continuada na escola? E como é que você vê esse processo de feedback de aprendizagem? E aí, por que eu digo isso? Diferente dos maiores, que já têm essa autonomia, tem um dever de casa, olha o aplicativo, faz, não faz, vocês ainda têm aquela coisa da agenda, você tem um recadinho da Pro, né? Você tem esse feedback assim mais detalhado. Comeu ou não comeu? Eu estou com um desafio agora de construir alguma coisa com material reciclável. Eu estou aqui tentando... Boa sorte! Achar, boa sorte! Como é que está sendo esse processo de acompanhar esse dia a dia dessa escola e casa? Como é que você vê enquanto pai? Carol, assim, eu certamente eu defino o processo dos meus filhos
no antes e depois da escola. É impressionante, vocês certamente devem ter vivido isso também, como eles evoluem a passos largos. Salto, né? Surpreendendo a gente quando a cada... ingressam na escola. Eles são outras crianças, literalmente. E na adolescência, então... Sim. Eu fui escola, adolescente. Eles saem do sexto andar para o 20º. É muito bom. Mas agora é porque o processo é muito rápido, né? Meus filhos, em termos, por exemplo, de interação social, um deles, o Arthur, era mais, como eu falei aqui, era mais comedido, tinha uma certa dificuldade em se aproximar, em fazer amizades. O Gael não, o Gael já era assim, extrovertido, tanto assim que fez o vídeo também do Integral, fez nosso o maior artista, sucesso, né? bombou aí nas redes sociais. Mas mesmo o Arthur, depois que entrou na escola, é outra criança, e isso eu agradeço muito ao colégio, né, à instituição colégio, escola, mas sobretudo, e eu preciso dizer isso, ao Colégio Integral. Há pouco antes de você entrar aqui, nós estávamos aqui nos bastidores discutindo como o processo educacional mudou, a incorporação das escolas e tal. Sim. E o Integral, ele permanece uma escola familiar, dirigida por pessoas... Com uma tradição, uma né? tradição que é muito importante, né, que traz uma base salutar e muito importante para que nossos filhos sejam reflexos do que a gente quer que eles sejam, né? Respeitando, claro, suas individualidades. Então, o Colégio Integral tem um processo pedagógico muito interessante, eu me sinto muito confortável, eu me sinto muito feliz de ver os meus filhos nesta instituição, crescendo, evoluindo como eles estão. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é uma alegria imensa, uma satisfação ver todos os dias que, ao me debruçar sobre eles, eles aprenderam coisas novas, né? E aí, linkando com o que vocês falaram, muito bem pontuado aí por Igor também, a questão da tecnologia, né? Cabe sim aos pais definir esse limite, né? Hoje, meu amigo falou, olha, o celular é uma ferramenta que você acaba transmitindo a responsabilidade de educar os seus filhos. A TV também tem essa função, acaba tendo essa função, né? Se você permitir, né? Porque, por exemplo, eu e minha esposa, ainda que cheguemos cansados dos nossos trabalhos, a gente senta com as crianças, brinca com elas, interage, provoca o lúdico, monta quebra-cabeça. Claro que, assim, trazendo para uma realidade muito, muito factual, não há como hoje você afastá-los da tecnologia. Completamente, até não tem como. você... Não é nem saudável, eu acho, porque não é saudável. Todos os colegas estão nesse processo e eles também vão crescer. E você né? pode aliená-los também, sob um certo ponto, né? Mas é importante que você faça esse meio de campo, né? Para que eles utilizem a ferramenta de forma tranquila, saudável, no momento de estresse. Por exemplo, os pais de gêmeos não conseguem comer, acreditem. A gente não consegue comer, jantar, tomar um vinho junto. Imagina. Você se alimenta. A gente, na hora que acaba de jantar alguma coisa, a gente comeu o quê mesmo, né? Não consegue fazer nada, é difícil. Então a ferramenta nesse momento, a TV, por exemplo, nesse momento é importante. A gente vai lá, liga a TV, procura lá no YouTube alguma coisa que faça sentido em termos pedagógicos, aquilo adequado, que não vai prejudicá-los tanto, né? Existem alguns desenhos que têm esse direcionamento. Aí a gente vai lá, coloca, dá aquela respirada e volta para a realidade ali da família. Então é isso, eu me sinto muito feliz, muito honrado de fazer parte dessa família integral, de saber que meus filhos estão nesse processo aí ascendente de evolução e de constante aprendizado. Que legal. Nós estaremos aqui acompanhando eles. Professor, eu queria fazer um pequeno adendo aqui, que eu nunca tive a oportunidade de falar, né, numa rede, alguma coisa, de parabenizar o Colégio Integral. Eu conheço muitos outros colégios, até da época na minha época de colegial, tudo, na questão do esporte, né? O incentivo, né? Incentivo do esporte integral hoje é aproveitar que a gente está em semana de Olimpíada, né, Igor? Jogue duro. A questão do esporte, do integral, hoje é um negócio invejável. Não vou dizer que eu conheço fora de Salvador, mas na Bahia não tem hoje o incentivo, principalmente na parte de futebol, né? Que Marconi e Daniel fazem, que Gabriel. O Gabriel também. Gabriel, né? Não, Gabriel. E
essa parte que o integral faz, desde pequenininho, e montando o aluno ali, crescendo, a parte de futebol, levar para os campeonatos, todo final de semana, é a parte física agora que o guri cresce, né? Que o pai sofre, porque eu mesmo, mãe, desde que Maria Clara começou a jogar futebol, eu não sei mais o que é um final de semana. Começou agora. Campeonato. Parou agora. Mas eu já viajei para Natal, já viajei para Aracaju, tudo para ver Maria Clara jogar bola. E eu tava lá junto com eles. Maravilha. Então, assim, eu acho muito importante isso que o colégio faz, entendeu? E eu só percebi um negócio muito, muito interessante no Integral. Eu parabéns Integral muito nessa parte de auxílio ao esporte, principalmente em trazer os alunos vir estudar dentro do Integral, os jogadores que jogam no Vitória, jogam no Bahia, traz jogadores do interior. Esse incentivo, né? Incentivo, isso é muito importante, entendeu? Parabéns muito Integral nisso aí. Carol, isso é só parte, dando spoiler, né, tem um jogador aqui que daqui a pouco vai ser entrevistado, né? Vem, eu vou aproveitar o ensejo, inclusive, para poder convidar ele. Você falou de esporte, que maravilha. Porque isso é parte do processo educacional. E a gente está falando de tecnologia, né, de paternidade, nesse sentido de orientação e fiscalização. O esporte também é um recurso muito legal para tirar esses adolescentes e essas crianças das telas, né? Então, assim, promover o esporte. Todas as modalidades, né? A gente fala sempre do futebol porque tem essa identidade mesmo, né? Do futsal. Eu sei que Maria Clara é do futsal, né? Especificamente. Mas eu acho que o esporte é também uma forma da gente tirar, né? Dessa coisa da tela, de estar sentado no computador, do jogo, né? E Então, às promove vezes, uma série de assistindo. coisas, né? Espírito de Total. competitividade, saber aprender a ganhar, aprender a perder, Muito, coletividade. organização, Meu amigo, hierarquia. já fui para uns jogos já de Maria Clara jogando, em alguns colégios aí, meu amigo. Tem pais que não tem noção do que é a criança jogando, não. Sim. E acho que aquilo aí parece que não conseguiu jogar bola na infância, alguma coisa, e quer Transferiu. quer jogar bola naquele dia. Eu falei, rapaz, calma, velho, são crianças, sabe? Que legal. Calma. Gente, eu vou aproveitar que a gente falou de esporte, eu vou chamar Valtense Júlio para poder sentar aqui com a gente, porque ele, nesse lugar de fala do esporte e dessa participação, como pai, ele vai ter muita coisa para agregar também, eu tenho certeza. E dizer, gente, que Igor veio para fazer o nosso episódio hoje, mas hoje é aniversário dele. Então eu vou liberar ele mais cedo para ele poder almoçar com a família, pegar seus filhos na escola. Daqui a pouco. E te agradecer, Igor, assim, de verdade. Isso, Desde foi uma já, satisfação. não é uma despedida ainda, tá? Fiquem aí, porque a gente ainda vai conversar mais. Mas desde já te desejar um ótimo Dia dos Pais, agradecer pelo papo. Foi muito bom te conhecer. Não te conhecia pessoalmente, acho que só por foto. É verdade. E dizer assim que é uma honra e que assim como seu pai foi pai de tantos alunos, né, durante todos esses anos, compartilhar um pouquinho e ver que tem muito dele em você, né, no amor que você coloca na sua paternidade, é uma honra, tá? Muito obrigada. Carol, muito obrigado. Espero que seus filhos sejam meus alunos em breve, vai demorar um pouquinho. Certamente serão. Mas obrigada, tá bom? Eu agradeço, Carol. Agradeço pelo convite mais uma vez, de Natália, do Colégio Integral, da sua figura. Dizer também que eu te admirava. Eu via você, como eu sou filho de professor, eu sempre tive curiosidade de ver os professores que estão ainda trabalhando. Aí eu via, Carol, essa menina novinha, mas é boa essa menina, viu, rapaz? E a sua forma de conduzir, Obrigada. de falar. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho aqui. Feliz Dia dos Pais para vocês. Obrigado Aproveitem também. as suas famílias. Parabéns. Obrigado e até um próximo encontro. Adorei o papo, viu? Obrigada. Valeu, Carol. Vou chamar a Júlia Um pra abraço. sentar aqui. Aproveite seu aniversário. E um Tchau, beijo tchau. nos meninos em Hamilton. Mano. Pode vir, Júlio. Mas me contem mais um pouquinho de vocês. Nessa coisa do esporte, né? Isso. A gente falou sobre inclusão, participação. Aproveitando, né? A gente falou de gincana, que envolve tudo isso, né? Vocês como pais... Foram pais gincanistas, né? Fiquei sabendo que você, Igor, participou até do Corujão, é verdade? Pô, não fale. Ele me falou mais. Não dormi. Ele Como me falou, foi essa ele me falou nos experiência? bastidores. Rapaz, desde sexta-feira, eu não dormi assim, tipo 1 hora, 2 horas, sexta para sábado, aí sábado eu já tinha que fazer a tarefa de manhã cedo do café da manhã, então eu passei a madrugada procurando as coisas, fui na minha loja lá, peguei várias coisas, copo, prato, tudo, levei pro de manhã né? cedo, foi massa, agora assim, é uma coisa muito gostosa, tá com aquela galera... Galera Menino jovem. Ligado em 480. É muito gostoso, cara. Que legal. Eu E João quero Marcelo tá- também tava lá dançando. Não, e é engraçado, essa parte da gincana e do Só um pouquinho esporte. mais pra frente. Pronto. Meus filhos, eles nunca foram do esporte, literalmente. Eu me lembro que quando meu filho era menor,
Eu sempre fui. Eu joguei handebol muitos anos no colégio. Então, o esporte fazia parte do meu dia a dia. E no início eu até queria que os meus também... Só que assim, eles não são dos esportes. Eles faziam a educação física, mas não eram apaixonados pelo esporte. Aí um belo dia, meu filho João Marcelo fez: pai, eu não sei jogar bola. Eu fiz: e daí? Você não vai ser pautado se você for um bom jogador. Como se tivesse que, entendeu? né? Esquece isso. Faz atividade física, é bom para o corpo, para a mente. Mas não coloque o esporte como eu tenho que jogar bola, eu tenho que jogar basquete, eu tenho que fazer isso, eu tenho que nadar. Então o esporte ele é importante para o nosso corpo, para que a gente oxigene o corpo, melhore o corpo e assim a mente. Mas era muito engraçado. Quando chegou o processo das gincanas, eu descobri que eu tinha outros filhos. Quando eu recebi um vídeo de meu filho dançando aquelas músicas Na abertura. E falou assim: ele dançava... Fit dance. É. Fit dance. Aí quando eu recebi... No palco, com o Quando grupo. eu recebi um vídeo do meu filho dançando aquele negócio, eu falei assim: não é possível. Quando a minha filha começou a participar daqueles programas de encanto, que ela canta muito Encanto, bem. e na gincana a gente fazia o The Voice. Isso. E fazia também uma outra tarefa de canto. ela participava de todas, De eu todas, lembro. de Sim, todas. claro. Aí eu Canta falava assim, lindíssimo. exatamente. Aí eu falava assim: deixa quieto, deixa o esporte quieto, deixa eles se desenvolverem. Outros talentos maravilhosos. entendeu? E aí pronto. Que incrível, né? E te parabenizar, né? Porque, assim, a gente já teve muito caso, e eu digo isso porque eu tô no colégio integral, eu já vou fazer 14 anos. Inclusive, em off aqui, finge que ele não... Esse foi meu aluno. Assim, há mais de 10 anos atrás, você acredita nisso? Olha a cara desse menino, lindo, maravilhoso. Que eu chamo de menino porque foi aluno, né? Mas é um homem, um pai de família. Pai, para que você vai se apresentar. Mas a gente já teve casos, assim, de pais... reclamarem com a escola ou banirem, não quererem que os filhos participassem de gincana pelo preconceito do filho dançando. Porque esse estigma, sabe? Tipo, meu filho tem que ser esportista, aquele machismo enrustido ali, etc. Tão bonito ver, assim, um pai incentivando o filho a participar com o seu talento, sabe? Me permita. Uma vez teve uma gincana onde, não sei se era gincana, eram Olimpíadas, tipo Olimpíadas. Eles iam jogar handebol. Como eu joguei muito tempo em handebol, aí meu filho me deu essa missão: pai, o nosso grupo vai ter que jogar handebol, a gente não sabe para onde vai. Aí eu criei uma estratégia, a gente começou a treinar handebol, eu comprei uma bola de handebol, inclusive, levei para a quadra deles, aí eu comecei a dar alguns fundamentos. Aí fui para a quadra, para os jogos, não é que eles ganharam o campeonato, foi muito massa, foi muito bacana isso. E sobre esse processo do preconceito, é de fato um preconceito sobre as coisas. A gente precisa entender isso. Isso limita, aí, né? Olha, e esse tema preconceito, sem querer fugir um pouco da parte de esporte, que é importante, é um tema que tem que ser levado em consideração muito, tem que ser levado em pauta para podcast, para conversas de escola, de dentro de casa, porque a gente precisa quebrar muitos paradigmas. Sim. Hoje a gente precisa entender que a diversidade, a gente mostrar para a sociedade que os nossos filhos, são indivíduos. Entendeu? Por que o meu filho dança? O que é que vai mudar na vida dele se ele jogar bola, se ele não jogar bola, se ele dançar ou não? Entende? Com então certeza. A gente precisa quebrar esses conceitos todos, porque o que a gente precisa é que os nossos filhos cresçam saudáveis mentalmente. A gente esquece isso. A gente oferta muito, Igor, as coisas. A gente oferta muito os bens materiais. A gente oferta muito os acessos. Só que a gente às vezes esquece que eu posso ofertar tudo, mas se ele não tiver a mente saudável, ele não vai absorver de nada absolutamente vale. De nada vale. Perfeito, muito bem colocado. Muito bem colocado, viu? Esse assunto é muito importante. Essa questão do trabalho espiritual, da questão da trabalhar bem a mente. Porque a gente vive hoje num mundo muito materialista, né? O mundo é muito competitivo, Igor. As coisas ficaram muito palpáveis, né? As pessoas hoje, principalmente as crianças hoje, querem cada vez mais, né? E você, por exemplo, lá na minha casa eu tenho uma dificuldade muito grande num domingo acordar eles, pra Maria Clara, por exemplo, para ir na igreja. Tem uma dificuldade. Eu sou espírita, tenho dificuldade em levar ela no centro, sabe?
E a gente batalha nisso. Agora, se, por exemplo, vamos ali para, sei lá, fazer alguma coisa que interliga alguma coisa material, vai na hora, sabe? Então, esse trabalho hoje tem que ser muito firme dentro de casa, para trabalhar a questão da espiritualidade, a questão da mente, né? E eu, pelo menos, tenho tentado muito fazer isso dentro de casa. Sim, é parte, assim, a gente discute muito no colégio, né? O que é ser integral, envolve isso. Envolve o físico, envolve o mental, envolve o espiritual também, independente da religião, né? Independente da fé que você professa. Para que você tenha, né, essa saúde mental, a competitividade. Integrada. É assim, eu sempre gostei, o integral, ele sempre desafiou os alunos nessa parte da competição, que isso é muito saudável. Só que como pai, a gente precisa dosar um pouquinho eles. Com certeza. Então, assim, você não vai ser definido pelo diploma, pelo certificadozinho que você vai receber de uma nota maravilhosa 10. O que é um 10? O que é um 10? Qual é a representatividade do 9? Por que você, Igor, você vai ser melhor porque você tirou 10 e meu querido amigo vai ser pior porque ele tirou 6 ou tirou 7? Então, assim, e cabe a gente fazer isso. Eu não posso chegar para o meu filho e falar assim, você tirou 7, parabéns. Você fez o melhor com o que você tinha de melhor. Nem sempre, naquele momento, você não estava legal. Então, esse é o processo importante, Igor. Sim. Porque senão eu rotulo que o melhor é quem tem nota alta. O melhor é quem ganha. O melhor é quem vence. O que é vencer? Sim. Eu preciso que o meu filho entenda que ele vai perder um dia, que ele vai cair um dia, que ele vai levantar um dia, porque o melhor da vida é isso. Perfeito. É você ter a certeza que não existe uma fórmula, não existe uma fórmula, né? Só um caminho. Não, enfim, absolutamente. Perfeito. Mas já que a gente está falando de sucesso, deixa eu falar do sucesso desse menino. Tô curioso. Seja bem-vindo, Júnior. Se apresente. Pro Carol. Não tem como chamar de outra forma, né? É um Tô prazer muito feliz você tá aqui. Muito feliz, tava ali ouvindo um misto de emoções, né? Chorei, dei risada, aprendi muito, assim, né? Questão de referência, eu tenho os meus pais como referência, mas hoje aqui foi uma aula, né? E eu sabia, né? Eu entrei no colégio integral através de um convite e receber esse convite aqui, qualquer convite integral, na verdade, para mim, assim, é algo que eu mexo tudo para poder... Não pode negar. Não posso negar, eu tenho que estar presente porque eu sou muito feliz com a família integral, né? Me chamo Valtenci Júnior, o pessoal conhece mais como Júnior, né? E, assim, eu sou apaixonado por integral, né? E vendo vocês falar sobre essa questão da paternidade, quando eu voltei para Salvador e eu fui levar minha filha para se matricular no integral, assim, né? Foi um misto de emoção, porque... Eu imagino. A minha família foi formada dentro do integral. Minha esposa, eu conheci dentro do colégio, nós nos casamos. Verdade, inclusive, pausa dramática. Beijo, Paty. Também foi minha aluna. Tá vendo? E assim, quando o Igor falou a respeito do esporte no colégio, que falou de Marcondes, Gabriel, né, são referências para mim, são amigos que eu tenho hoje, né, formadores, né, mas assim, é a forma do colégio como toda, né, quando você falou aquilo, eu fiquei lembrando de alguns momentos que a professora Carol me abraçou no corredor e falou assim, vai ficar tudo bem, continue, você está dando o seu melhor, se esforce, e assim, eu não me canso de defender e de falar sobre o integral, com a paixão que eu tenho, porque se eu conseguir me tornar profissional na minha área, né, no esporte, e ter uma base, né, familiar, de educação, de princípios, de respeito, valores. De valores, tudo isso eu encontrei também no integral, né, e poder hoje ser pai e poder ter, assim, falei, não, tô em Salvador, eu vou levar minha filha para estudar no integral. Eu quero que ela esteja lá porque eu sou feliz com a pessoa que eu sou, né? Então, e o integral foi onde teve grande influência na minha formação, né? Então, obrigado, integral. Obrigado, que lindo Carol. te ouvir falar. Então, eu fico muito feliz. Obrigado hoje pelas palavras de vocês aqui. Eu pude aprender bastante, né? Como o Igor falou, que estava aqui nessa cadeira, né? Ele falou assim, poxa, hoje é comum os pais, né, um pouco mais velhos. Eu venho meio... Com que idade você foi pai, Júnior? Não tenho essa... Eu fui pai com cronologia, 22. Nasceu 22. pai com 22. Uhum. Hoje você está com que idade? 26. 26, Minha filha perfeito. tá com 4 anos, Tainá, tá no G4. E eu venho aprendendo muito, né? Uhum. Porque venho meio, né, na contramão, né, do que vem acontecendo. Os pais um pouco hoje
mais velhos e eu fui pai mais cedo, né? E, assim, eu venho aprendendo bastante e venho buscando colocar em prática, né? Isso porque eu sei que a presença para os meus filhos é o mais importante, né? Sim. Eu preciso estar presente para eles de uma forma positiva. Então, os temas que vocês falaram aqui hoje, eu fui assim, tipo, puxa, comecei a anotar, falei, pô, tem muita coisa que eu vou colocar em Curiosidade, você prática. falou sobre presença. Eu sei que você é atleta, você é jogador, mas não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe. Conta um pouquinho sobre a sua história. Você chega no colégio, eu lembro que você era aluno atleta, lembro de você como aluno, lembro que a gente viveu muitos momentos mesmo assim de aula, né? Que a gente fazia a festinha no final da aula, aniversário, assim, sua turma era muito legal. Mas conta um pouquinho da sua história e como é que você se torna atleta, a importância disso e como é que você vê a importância do esporte, que com certeza tem na sua disciplina, no seu foco, na pessoa que você é hoje e no que você exerce como pai. Conte um pouquinho pra gente. Então, Carol, desde muito novo, né, eu tinha uma predisposição do esporte, coordenação motora e estímulos, e minha mãe identificou isso junto com meu pai. E foi um pouco projetado, né, a respeito de ser um jogador de futebol, né? Meu pai tentou atingir isso profissionalmente, não conseguiu, mas viu um potencial ali e foi projetando também esse sentimento, né, em mim. E eu fui vivenciando, fui gostando, fui morar no interior com 6 anos, minha família é daqui de Salvador. E aí com 12 anos eu volto para Salvador para fazer um teste no Bahia e sou aprovado e começo a morar aqui em Salvador com meus avós. Mas assim, minha família com muita dificuldade, foi uma decisão muito difícil, eu me afastei dos meus pais naquele novo, momento. né? Morar. Não tinha noção disso, queria muito viver o sonho, jogar futebol e estava passando num grande clube aqui do estado e eu queria, né, tá e pagava qual fosse o preço, né? Vou me afastar da minha família nesse momento, mas faz parte e eu vou. E aí, aos 14 anos, né, disputou uma competição pelo Bahia, tenho um contato com o Marcones me convida para ir para o colégio, né, para estudar no colégio integral. E aí lá tem toda uma conversa, eu preciso também fazer uma prova, né, porque minha mãe, esse foi o combinado, com minha mãe falou assim, filho, eu sei, entendo o seu sonho, mas você precisa continuar estudando, porque é a base, né? Principalmente do jogador, o atleta, né, vem aquela fala assim, o cara vai jogar bola, não deixa de estudar, não... E ela falou, o estudo vai ser a sua base de tudo, né, você precisa estudar, né, seja qual for a sua área, você precisa estar se aperfeiçoar academicamente. E ela cobrou aquilo de mim, para ela foi uma realização do treino integral naquele momento, né, o colégio sempre foi muito bem falado, a gente tinha aquela visão, eu passava em frente ao colégio para poder ir treinar, e via os meninos saindo daquele colégio e ficava, puxa, que colégio. Eu lembro que legal. O ônibus vinha buscar vocês, assim, isso. Ali no retorno, né? Parava, aquele engarrafamento, assim. Isso. Eu lembro. Eu passo a fazer parte da família integral. E, assim, para mim foi surpreendente porque eles fizeram de tudo para que eu conseguisse conciliar, porque é muito difícil. Os treinos, desde os 14 anos, que aquilo já passei cobrado de uma forma pouco profissional, eu comecei a ter destaque. Então, com 15 anos, eu fui para a seleção brasileira de base e já começa a se enxergar, puxa, isso aí pode ser algo que realmente seja a sua vocação, o que você vai... Tangível. Entendeu? E aí, aquilo começa a cobrar, então tinha treinamento, tinha que cumprir horários e, ao mesmo tempo, cumprir com as minhas responsabilidades como aluno. Como aluno. E, que não eram poucas. Não eram poucas. Vocês bem sabem, porque tem... O colégio, né, puxava puxava isso. E também casa. como atleta dentro do colégio, né? Porque... O integral, essa questão de disciplina em todas as áreas, seja dentro da sala, seja dentro da quadra, seja dentro da piscina, né? Essa questão de disciplina, comprometimento, você ser o melhor daquilo que você está fazendo, você dar o seu melhor naquilo, né? Então, a cobrança existia, mas de uma forma, para mim, positiva, porque eu acho que as pessoas, quando elas são cobradas da forma correta, elas rendem melhor. Perfeito. Né? Então, foi acontecendo isso, e aí eu pude ir, né, evoluindo nas duas áreas, né? Academicamente e profissionalmente dentro do meu esporte. Com 16 anos, eu assino um contrato profissional, e aí ali já foi tipo assim, então agora você... Trabalha. Com 16 anos. Agora é pra valer. É pra valer. Mas o colégio sempre me apoiando, né? Eu lembro que tinha momentos que era difícil, porque você passa, por exemplo, a minha segunda convocação para a seleção brasileira. Eu passo um mês fora com a seleção, no México, e... Como é que faz? Prova... Assunto que tá aula, como é que você dá conta disso? Você entrando no ensino médio, primeiro, segundo ano, vai ser, né, essa questão que o colégio
tem também muito boa. E eles davam todo esse suporte. E era ligação, e era querendo saber como é que eu estava, e eu voltava, e aí tinha... Aula de repouso. Segunda chamada, segunda chamada, tudo era viabilizado para que eu pudesse seguir o fluxo. Seguir o fluxo, né? Não deixar de lado, não falar assim, não, você precisa largar um para poder seguir o outro. Sim. Não, nunca foi, muito pelo contrário. Então, assim, isso para mim, eu falo, todo depoimento que eu tenho a oportunidade, eu falo, eu me tornei profissional e tenho uma base acadêmica muito boa graças a um colégio integral, pelo apoio que eles deram, porque eu recebi convite de outro colégio, mas nenhum veio com um plano, assim, um projeto de dizer assim, velho, aqui você vai poder conciliar os dois, você não vai precisar abrir mão de um para poder seguir o outro, né? Você não precisa ser um jogador, você simplesmente precisa estar dentro da escola, você pode fazer os dois de forma positiva e evoluir. E deu conta, né? E aí foi muito isso, né? E assim, foram todos, né? Professora Carol, professor Hamilton, professor Luiz, coordenadora Lívia, a docente Xanda, o próprio todo Paulo mundo. Rocha, todo mundo tinha esse cuidado e esse suporte que me fez chegar onde Isso é eu tão pude vivo chegar. na sua história, Mas, assim, acho que Júnior, você trazer seu filho para estudar é muito representativo nesse sentido, né? Me permita dizer o seguinte, isso se chama responsabilidade e comprometimento. Veja, o que o Integral fez foi fazer o seguinte, vai jogar bola, vai fazer o que você gosta, que eu vou te ajudar na sua base acadêmica. Foi isso. Perfeito. Entendeu? A sua família, ela te deu e te dá até hoje o alicerce. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o Colégio Integral disse vai e aqui a gente administra. A gente faz uma prova depois, a gente faz uma aula de reforço depois, para você não perder o foco. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem. Isso... E acho que, como eu estava dizendo, essa coisa de isso ser tão marcado assim na sua história, né? Então, eu lembro assim, da emoção também quando eu te vi a primeira vez. Eu disse, como assim? Sua filha vai estudar aqui no colégio? Você passa um filme na cabeça, né? E com certeza você, enquanto pai, você quer dar para os seus filhos o que você teve de melhor. Então, quando você volta para a escola, isso é muito significativo, né? Porque significa que você quer passar realmente toda a formação. Quando eu fui muito feliz no Integral, quero que meus filhos também sejam felizes no Integral. E essa felicidade, ela vem de um conjunto de muitos fatores, né? Que você sabe, assim, independente das escolhas que seus filhos façam, vai ter uma equipe por trás, apoiando, dando jeito, vamos, a gente vai aqui, puxa de lá, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Com certeza, então com é certeza. muito bom ter, assim, esse seu feedback, né? Você vive isso como pai de atleta também, né? Nessa rotina, e sabe todo o acolhimento que recebe, né? Ela foi campeã baiana, depois foi campeã no Nordeste, aí viajou pro Brasileiro, lá em Floripa. Só que aí lá não conseguiu, ficou segura. Não, conseguiu, né? Chegou. Né? Chegou. A questão do esporte, principalmente no processo de formação, é muito importante isso. Sim. A frustração, o triunfo, no momento ali também a derrota, né? Tudo isso. Por que você não falou vitória? Não, é costume. Ah, Passei bom. muito. Mas tu vê, agora porque eu descobri que torcedor do Bahia. Minha base foi toda no Bahia, eu passei 12 tá anos vendo? no Bahia. Não fala mas- vitória, triunfo. É mole, rapaz. mas Olha que não coisa. tem- quando a gente vira profissional, não tem essa questão mais. Agora você lançou uma palavra-chave que eu acho importantíssima. E assim, que é a frustração. Porque a gente não quer naturalmente que o nosso filho se frustre. A gente não quer que ele caia, Que ele sofra, Que ele se sofra. machuque, né? entendeu? E aí eu pergunto pro Júnior, quantas vezes você sofreu calado? Muitas. Quantas vezes você caiu e precisou se levantar sozinho? E eu tenho certeza que todos nós quatro aqui, que as quedas que nós tomamos, algumas delas, ninguém soube. Só nós. Uhum. E nós conseguimos levantar. Porque é assim que a gente se desenvolve. É assim que a gente aprende. Então, os nossos filhos precisam cair. Porque um dia nós caímos. E nós vamos continuar a cair. Até o dia que o nosso jogo acabar. Porque assim a gente evolui todos os dias. Então, uma vez eu estava andando de bicicleta com meu filho, e aí ele estava muito ansioso para andar de bicicleta comigo. E aí, quando a gente começou a pedalar, Júnior, ele caiu.
Cara, ele caiu e entrou uma pedra no joelho dele. E a gente estava no início do pedal. Aí eu fiz, e aí, tá tudo bem? Não, pai, tem uma pedra no meu joelho. Eu fiz, você tem 2 opções. Ou a gente volta para cuidar do seu joelho, ou a gente passa a mão, a pedra cai, a gente limpa lá e a gente volta a pedalar, depois a gente arruma. Você que sabe. Ele fez, não, vamos voltar a pedalar. Eu disse, beleza. E eu tava com meu coração do tamanho de uma ervilha. E aí passei a mão, Igor, e aí voltamos a pedalar e terminamos nosso pedal, voltamos, aí eu fui cuidar, fui tratar e tudo mais. E passou. Então, a queda, ela é importante. Muito bom você falar disso, assim, de verdade, porque pai e mãe, né, a gente tá focando aqui, obviamente, na paternidade, mas ouvir vocês falando disso é muito importante porque a gente vive evitando a frustração, né? Isso. Eu não quero que meu filho se machuque. Só que sem isso não há aprendizado. Não há aprendizado. Se a gente olha assim, quantas vezes você caiu, se machucou, se frustrou, sentiu dor, quantas vezes você sentiu, ficou irritado, etc. Entendeu? E isso forma também, Claro. né? No processo educativo isso forma. A gente diz, forma caráter. Você Já vê ouviram que essa expressão, o né? Igor mais cedo falou que quando você falou da sua filha, né? Que enquanto você estava pensando uma coisa, eu já pensei 10 vezes mais, porque eu já passei por tudo isso. E tudo isso, Igor, foi queda. Com E certeza. até hoje eu tenho marcas. Não é verdade? Cicatrizes, Então marcas. a gente sabe porque Quantas, é né? isso. Agora, assim, o que a gente não pode fazer é deixar de fazer, deixar de falar. Aham. Ó, preste atenção. Bebida. Bebida é um tema importantíssimo. Sim, Com certeza. na criação, né? Bebida é um tema importantíssimo. É tipo assim, você sabe que pode lhe fazer mal. E o que você quer? Mas eu não posso, Igor, nós não podemos como pais dizer assim, você não vai beber. Uhum. A gente Tem apenas como. diz, olha, você tem esses caminhos, vai acontecer isso, assim com você, se você fizer isso. E pronto, deixa aí. Uhum. E orientar, né? Tem que experimentar e orientar. Somos orientadores. Eu vou até E- passar, vou até passar. Estou passando já, né, por esses dias. Até Adolescência. no final de agosto agora, minha filha tá vai morar 1 ano lá fora, né? Sim. Cara, eu quero ver como é que ela vai se virar lá. Ela vai se virar, Igor. Ela vai se virar. Fato. Ela vai ter que se ela vai ter que se virar, Vai. porque lá fora é tudo diferente aqui do Brasil, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu fico assim um pouco também receoso, né? O Pro. Sim, sim. Meu filho Mas tava eu de acho que a férias. base, Igor, assim, Olha- quando você tem, né, tipo, se você já orientou, você já dialogou. Agora ela vai lidar, obviamente, com a experiência e vai gerenciar lidar. isso, E nós sabe? saímos, quando, né, assim, né, como eu falei, quando eu tomei uma decisão, 12 anos de sair de casa, né, ainda era uma criança. Uma tava criança. ali, uma criança. É, muito novo. Mas assim, teve algo construído antes. Teve uma base. Foi a sua base? Teve uma base. Então, O alicerce familiar. é isso que, pra mim, esses anos, eu e minha esposa, a gente estuda muito sobre educação, né? Porque a gente fica velho, a gente estuda pra tudo. Tudo que a gente faz, a gente estuda, porque a gente não vai estudar pra educar nossos filhos. Perfeito. Que é algo como Muito bom. Bira Se falou assim, né? informar. É o nosso melhor projeto, nossa maior missão. Porque a gente não vai estudar, não vai buscar algum tipo de conhecimento, vai fazer simplesmente na nossa cabeça. Claro, né? não, claro que não. A gente aprende todos os dias. A Entende? gente precisa aprender todos os dias. Então a gente entendeu isso assim, que os anos iniciais eles são determinantes para a vida do ser humano e que é muito importante ser criada essa base, a presença, as frustrações, você ali como orientador de como a criança vai lidar com aquilo ali após aquela frustração, porque muitas vezes assim, você fala, é caindo que se aprende. Nem sempre, porque se você não ensinar como é que ela vai ficar de pé, que você não estiver ali para orientar, Isso. ela vai cair de novo, porque ela só sabe como cai, ela vai no teste, talvez ela não descubra como é que ela vai ficar em pé. Mas pelo menos a minha visão é essa, que nós como orientadores, pais, a gente tem que estar ali para dizer assim, eu passei por isso, eu não passei, mas eu tô aqui com você, eu descobri junto com você, porque ela vai se sentir mais segura, ela não vai precisar estar tão sozinha para poder enfrentar aquilo, porque no momento que ela estiver preparada, ela vai sim, sozinha, conseguir caminhar e fazer de uma forma mais segura e mais confiante, né? Ô, Júnior, Muito bom. olha, eu muito tenho bom. 50 anos, Carol. Minha filha tem 20, meu filho faz 19 agora, no final do ano. E aí, outro dia eu estava assistindo um podcast com uma terapeuta falando sobre o volume de adolescentes em consultórios de psiquiatra. Sim. O volume de adolescentes fazendo uso de ansiolíticos e antidepressivos. Quando a gente desce a régua, Júnior,
para ver o porquê disso, Carol, a gente percebe que nós, emocionalmente, não tivemos a capacidade de lidar com os processos de frustrações dos nossos filhos. Na nossa época, a gente não tinha isso. Eu tenho 2 irmãs. Eu sou o filho mais novo. Eu tenho 50 anos. Os mesmos perrengues que os meus filhos, nossos filhos passavam, vão passar, eu passei quando era pequeno. E não tinha terapeuta. Não tinha Prozac. Tinha pai e tinha mãe. E aí eu pergunto, Igor, certamente pelo que você me falou, isso acontece. Quantas vezes nós paramos para conversar com os nossos filhos? Quantas vezes nós sentamos no chão para falar com os nossos filhos? E isso, Júnior, é muito importante. Eu não posso delegar a função para um terceiro. Nem posso dar essa responsabilidade para ele, só pra ele, porque às a vezes, culpa é só sua. exatamente, Não, você falou, não é só do você falou algo fundamental, Uhum. Júnior, você foi cirúrgico. Porque, Carol, quando eu transfiro uma responsabilidade que naquele momento não é deles, é minha, senta no chão, conversa. Se você não sabe, procure. É melhor você ir para um terapeuta do que ele. Se você não tem a capacidade emocional de você entender alguns processos que estão acontecendo com seus filhos, vá você para o terapeuta. Porque essa responsabilidade é sua. Perfeito. Eu não posso, se meu filho tem uma patologia diagnosticada, é um outro processo. Só que o problema, Igor, sabe o que é? É que eu pego, os pais pegam filhos frustrados pelas frustrações deles, não tem capacidade emocional para suprir esses perrengues e leva para um terapeuta. Paga R$600 numa consulta, coloca um Prozac no juízo e está tudo lindo e maravilhoso. Ou até jogar essa responsabilidade pro educador, pro educador, para professora. Escola, então, exatamente. se o meu aluno não é bom na matéria dela, a culpa é dela. Troca de professor. Então, você entende, Júnior, Igor e Pro? Sim. Qual o meu papel dentro desse ecossistema, que é ser pai Perfeito. e ser educador? A gente precisa se entender para entender o outro, né? Enquanto pais, então... E quando eu falei para vocês mais cedo que meus filhos são os meus melhores Sua filha projetos... tá quantos anos? Hã? Sua filha? 20 anos. 20. Então, quando eu falei para os meus... A gente vai chegar lá, daqui a pouco. Não, e vou falar uma coisa para você. Força, Igor, força. Vamos Prozinho, chegar lá. Olha que exemplo interessante. Semana passada meu filho estava de férias, tem 2 semanas, ele estava lá em casa. Igor, eu estou passando um pano na minha casa. Sabe o que meu filho perguntou? Pai, qual que é a marca do seu desinfetante? Aí eu falei assim, porque eu achei bacana, vou comprar para mim. Aí eu parei assim e fiz... Meu filho tá trocando ideia de desinfetante comigo. Porque, Que Igor, fase, né? Porque, Júnior, sabe o que acontece? Porque se ele não passar desinfetante, amigo, ninguém passa não. Aham. E sabe o que é legal? Quando morava com você, provavelmente não fazia ideia e nem passava desinfetante. E eu falei que é pra típico ele... isso, né? O chiqueirinho do adolescente. Ele se mudou para São Carlos no início do ano, Juninho. E eu falei assim, aí nós fomos passar lá uma semana com ele. Eu falei assim, filhão, é o seguinte, até ontem seu banheiro era limpo sempre. Até ontem sua roupa de cama era forrada sempre. Até ontem a sua comida era pronta sempre. Até ontem o chão que você pisava era limpo. Agora, meu amigo, se você quiser pagar 150 pila para um diarista vir aqui, beleza, mas vai ser menos de 150 pila na sua renda. Mas você que sabe. Então, a roupa é lavada, o banheiro é limpo, a roupa de cama é trocada, a roupa é passada e é limpa. E a comida parece feita. que aprende de um dia pro outro, né? Saiu da casa dos pais, Mas aprende assim, rápido, ó. né? Sabe o que eu venho instantâneo. percebendo na formação dos meus filhos, assim, né? O que acontece? Você falou a respeito do celular, que a gente dá o celular e fala assim, toma o celular Delega. e fica. Muitas atividades domésticas é muito mais trabalhosa fazer com a criança. E a gente acaba podando ela de fazer aquilo ali. Por que ele não pode arrumar a cama? Não pode. Então, assim, porque eu vou ter que arrumar de novo, então é melhor ir logo que eu. Não arrume não, eu vou arrumo, porque do jeito que eu já sei eu vou fazer, eu vou arrumar. Vai lavar os pratos? Não, pô, lava tudo errado. Quebra prato, quebra copo. Eu vou lá e vou fazer, porque aí eu tenho tempo, né? Então eu faço. Não preciso fazer 2 vezes, porque se eu deixar ele fazer, ele vai fazer, eu vou ter que ir lá fazer de novo, então vai quebrar um prato, vai quebrar um copo, eu vou ter que limpar o copo. Aí você começa, não preciso fazer não, meu pai vai fazer, minha mãe vai fazer, a moça que trabalha aqui vai fazer, o rapaz que trabalha aqui vai fazer, independente, alguém vai fazer, e eu começo a não fazer, sendo que
Pelo menos meus filhos são assim nesse início, né? Eles querem participar de tudo. Então, se ele me vê Fundamental. lavando Tem o que banheiro, aproveitar esse entusiasmo, se ele né? me vê lavando o banheiro, ele vai lá e quer lavar junto também. Se ele me vê lavando um prato, ele quer ir lá e quer participar também. Dá mais trabalho. Pô, a gente vai passar uma vassoura. Ele aí vem, bagunça tudo. Do jeitinho dele. Mas ele tá do jeito dele ali, querendo mostrar que ele tá querendo participar, que ele tá fazendo. Se eu podo ele daquele momento, ele tira ele, não, você não precisa, ele leva aquilo ali, poxa, eu não preciso fazer isso. Pra depois, na adolescência, eu querer cobrar Não dele, posso. pô, você não limpa o quarto? Não Mas posso. Eu nunca limpei, você Aham. sempre limpa. Então, porque o nosso eu dia bagunço, o nosso eu dia faço. começa quando a gente acorda. É muito bom isso. Por que não arrumar trazer para participação das Por que não atividades arrumar a cama? Por que não domésticas, lavar o né? banheiro? Por que não lavar um prato? Aham. Isso é... E em todas as fases, né? A gente tá vendo a adolescência agora também tem, cada um tem suas atividades. Você lava o prato, ou cuida do banheiro. Tem que designar para poder a gente ter, de fato, essa participação continuada, né? Gente, eu gostei tanto de conversar com vocês que eu passei completamente do horário que a gente tinha de previsão. Então, assim, agradecer a vocês por esse papo maravilhoso, de verdade. Dizer que é muito bom ouvir pais participativos, né? Que sirva, né, de inspiração e acolhimento para todos os nossos pais da comunidade integral que são participativos e que aqueles que no momento em que ouviram a gente conversando aqui, orientando, dando dica, etc., também se sintam tocados para serem participativos ainda mais, né? É muito bom ver pais que realmente se preocupam com o processo educativo de vocês. E muito legal falar com pais que estão em fases diferentes, né? Com histórias diferentes, porque você vê que existem percepções diferentes. Mas, no fundo, somos pais, né? Somos mães, desafios. Às vezes muda um pouquinho de tom, Claro. de lugar, mas acho que no fundo a gente está sempre numa vida preocupada, mas numa vida muito dedicada, Aham. né? Porque viver com a maternidade, com a paternidade, sem dúvida, é desafiador Desafiador, sempre, né? Então, agradecer a vocês pelo papo, gostei muito de conversar com vocês e pedir, por favor, primeiro, já desejar Feliz Dia dos Pais Obrigado, também, né? muito obrigado. Para meu pai, Paulo Jackson Silveira, um beijo, que ele assiste tudo que eu posto Isso é bom. e comenta, pai, te amo. Feliz Dia dos Pais desde já. Desejar Feliz Dia dos Pais pra vocês e pedir pra gente encerrar esse episódio com um recado de vocês para os pais que estão nos ouvindo. Breve, mas que vocês concluam aí pra gente poder encerrar, tá? De maneira acolhedora e de pai pra pai. Acho que vocês encerram melhor do que eu. Vou começar por Igor e vou terminar com o Júnior, tá bom? Mande seu recado, Igor. Pô, muito bom estar aqui, galera. Muito, muito legal. Gostei muito dessa experiência de estar falando sobre a minha paternidade, né? Principalmente para o Colégio Integral. E dizer que é um negócio que acontece na vida muito maravilhoso, muito gostoso. É uma experiência que se eu pudesse, faria tudo de novo, entendeu? Não me arrependo de nada. E que cada dia mais fiquem mais próximos dos seus filhos. Brinquem. Quando estiver cansado, dá para um pouquinho mais, entendeu? E sempre seja o melhor amigo dos seus filhos. Porque eu sei que a amizade com os filhos constrói grandes pessoas. Valeu? Um grande abraço aí para todos. Obrigada, Igor. Maravilha. Olha, eu quero só complementar o que você falou, Igor, e falar o que eu já falei antes. Sejam orientadores, sejam amigos, sejam tutores, sejam parceiros, porque é muito bom saber que em casa, porque os nossos filhos pedem limite pra gente todos os dias. Vai ter momentos que ele não quer um amigo, ele vai querer o parceiro, o orientador, o pai. Então, sejam tudo isso. Mas eles precisam saber que em casa eles vão ter o que eles precisam ter. Lá fora é um complemento. Mas em casa, o nosso QG, o nosso quartel-general, é lá que eles vão encontrar as melhores pessoas para suprir todas as demandas deles. Então, se você tem alguma dificuldade, quem tem que procurar o terapeuta é você, não eles. Adorei isso. Obrigada, viu? De verdade. Paz Foi e bem. muito bom conversar contigo. Carol, como sempre, tentando que eu me instigar, né? Colocar por último para poder falar depois dele, né? Fica um pouco mais difícil ter que buscar palavras, mas todo o aprendizado que eu tive hoje, principalmente, né? Para mim, a mensagem que eu quero deixar para os pais é estar presente, né? Seja presente, porque a presença, ela supre tudo, né? Porque você presente, você vai conseguir
pelo menos ter um norte para onde você deve ir, porque você está presente, você está acompanhando, né? Você está ali próximo. Então, feliz Dia dos Pais a todos os pais. Obrigado, Colégio Integral. Obrigado, professora Carol. Obrigado, meus amigos. Né? Feliz Dia dos Pais para vocês também. E é isso aí. E sejam presentes. Que lindo. Obrigada por vocês serem pais, por terem acolhido essa missão e por estarem aqui batendo esse papo maravilhoso com a gente, tá bom? Obrigado. Gente, obrigada a vocês e, obviamente, um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão assistindo a gente, todos os pais que fazem parte da nossa família integral. Agradecer a vocês por estarem com a gente mais um episódio. A nossa equipe também que está aqui nos bastidores, muito obrigada. A todo mundo que apoia. E dizer que aguardem, porque em breve teremos mais um episódio com uma outra pauta. Vocês já sabem que podem sugerir pautas aqui nos comentários também nas nossas redes sociais. Sigam no Instagram, @integralweb, no TikTok e aqui também no YouTube, pra gente sempre ter um papo legal, trazendo novidades e coisas pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Thank you.